Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma disciplina do curso de Serviço Social. Nesse momento, iremos dar início à nossa disciplina Fundamentos de Ciências Políticas. Né? Sabemos que a ciência política é algo que em relação aos seus fundamentos, está interligada, né, com a sociologia e a filosofia. Né? Estas são desenvolvidas, através delas, as ideias centrais, né, de cada uma dessas ciências, que traz para o aluno o tamanho da importância e do bom desenvolvimento social. Né? Através dessa disciplina, eu trago para vocês também aqui breves fundamentos históricos sobre as ciências da política, a qual iremos desenvolver pensamentos acerca da importância desta disciplina. Também iremos discutir questões que abordam desde uma breve introdução, uma introdução básica e também uma estruturação da ideia de pensamento político e até mesmo uma breve explanação sobre os sistemas de partidos políticos que vigoram atualmente no sistema brasileiro, né, no sistema eleitoral brasileiro, nos dias atuais. É importante também frisar aqui que nesta disciplina nós iremos identificar conceitos como governo, teoria geral de Estado, Constituição, democracia, dentre outros conceitos, né? Que é muito importante para se ter uma fundamentação sobre a importância do que é o estudo, né, das ciências políticas, tanto no âmbito da sociologia como da filosofia. Então, nós temos que aprofundar sobre as ideias principais que vêm a ser destacado também ao longo da história, de acordo com o contexto histórico dos pensamentos que são abordados sociologicamente e filosoficamente. Né? Ou também a ideia central de cidadania e movimentos sociais, que é algo muito importante discutirmos no decorrer desta disciplina. Também é importante nós conhecermos e analisarmos as ideias centrais voltadas para os principais pensadores, né? Além dos conceitos que temos em relação à ação, em relação social, direitos humanos, movimentos sociais, que é algo muito importante. Destacaremos também aqui, nessa disciplina de Fundamentos de Ciências Políticas, os objetos da filosofia que tende a fazer com que o aluno possa filosofar, né, em relação às ideias que o aluno obtiver, né, sobretudo na contemporaneidade. Isso é muito importante. Iremos também compreender as características e pensamentos filosóficos no processo do papel da filosofia no mundo moderno. Então, já podemos ver que nesse primeiro momento é algo que temos muito a aprofundar, né? Em termos de fundamentos de ciências políticas, que é algo extremamente importante, porque precisamos entender a introdução do que é uma ciência política, o que é a história da ciência política, né? Nós precisamos entender sobre as teorias políticas, né? Isso é muito importante. Então, isso tudo se dá a respeito do contexto histórico da ciência política. Para essa apresentação, eu trago aqui para vocês o que são os fundamentos da ciência política, né? Que nos traz ao seguinte conceito, que para se fundamentar uma ciência política, precisamos conhecer os conceitos, né? Que é fundamental para entendermos o processo de formação do Estado moderno e suas atribuições culturais
e assim ter uma análise filosófica e durante toda a sua evolução e transformações. Como dois subobjetivos desses fundamentos, é preciso discutirmos questões, né, que abordam desde a introdução básica e a estruturação da ideia de pensamento político, como também o sistema de partidos políticos que vigora no sistema eleitoral brasileiro nos dias atuais, como eu fiz na breve apresentação, né? É importante também identificarmos os conceitos como governo, teoria geral de Estado, Constituição e democracia. Mas o que é ciência política? Na verdade, precisamos aprofundar, né, sobre esse tão conceito, essa fundamentação sobre o que é a ciência política. A ciência política, ela é um dos campos das ciências sociais que é dedicado especificamente ao estudo das formas de organização políticas estruturadas pelos seres humanos para o convívio pacífico em sociedade. E essa questão da organização política é algo que nós vamos discutir aprofundadamente, né, sobre essa questão da estruturação, quando nós vamos falar de polis, né? Falar das polis, que eram a forma de como a sociedade ela se reunia para discutir, né? Para discutir as questões que iriam, as questões a serem tomadas e como elas seriam tomadas em prol de um povo, de uma comunidade, de uma sociedade. Então, falar sobre a política não é uma tarefa simples, né? Porque temos inúmeras políticas, teorias políticas, né? Que elas já vêm sendo abordadas ao longo da nossa história e na maioria das vezes essas teorias elas se divergem, né? Elas se divergem de acordo com o seu conteúdo, né? E ainda elas, mesmo assim, com essa divergência, elas são de grande importância para o caminhar da sociedade. Então, nós precisamos ter esse olhar, né, sobre a ciência política, porque é algo que nós temos ao longo da história aí, diferentes pensadores que trouxeram grandes reflexões de organização e gestão da sociedade, né, que ao serem colocados em prática, eles visam a garantia que os seres humanos precisam. De que forma? Ao desenvolverem, né, em determinado espaço geográfico, né, algo que venha se relacionar pacificamente um para com o outro para o desenvolvimento tanto grupal como individual, né? Então nós precisamos entender isso, né? Porque essa questão de buscar uma organização e gestão de sociedade tem-se a entender que se precisa refletir sobre a questão tanto no grupal quanto no pessoal ou no individual. Porque para falar e pensar sobre políticas, nós temos vários pontos que são essenciais, né? E isso nos traz um olhar de mundo, né? E que precisamos alargar os nossos olhares aos novos horizontes em que a sociedade ela é algo que está em constante evolução, né? Ou seja, ela tem um crescimento pessoal de homens e mulheres de acordo com o seu pensamento político, né? E esses pensamentos políticos, eles visam buscar a melhor vivência, né? Seja ela de forma interpessoal ou mesmo entre os membros ali envolvidos.
né? Mas, infelizmente, nós sabemos que no contexto social, o termo política, ele tem sido visto como algo sombrio, né? Ele é um condutor de negatividade, né? Isso deve-se ao atual panorama, né, que nós temos, principalmente a nível de Brasil, correlacionado à corrupção, né, que o nosso país se encontra. E isso é muito importante não esquecermos, não deixarmos de frisar aqui nessa nossa aula, para que nós possamos entender a questão da ciência política. Então, quanto mais o cidadão entende, quanto mais um ser, enquanto profissional de serviço social, entender essa questão da ciência política, entender o que ela trata, né, mais livre e pacífico será esse profissional, será essa pessoa diante da sociedade, né? Porque a política, ela é boa, mas desde que ela seja exercida, gente, com responsabilidade social. Isso falta muito é uma falta muito grande diante do cenário político que temos, né? Porque quando se parte para discutir política, muitos seres da sociedade, eles se esquivam, né? Eles se esquivam já com aquele olhar e com aquele pensamento que tudo está interligado à corrupção, né? Então, nós precisamos ter uma quebra de paradigmas e aprofundarmos no estudo, né? E conhecer os conceitos, né? Esses conceitos que vêm filosoficamente, saber o que os cientistas políticos eles trazem para nós como destaque ao longo da história, como com embasamento da ciência política, né? O que podemos descobrir com esse aprofundamento de estudo no decorrer de todo esse tempo, né? O que podemos também alcançar, né? Através da aplicação prática dessas teorias ao longo do estudo ou de trabalho ou de prática profissional, né? Então, por isso que é muito importante nós entendermos esses conceitos que são criados pelos teóricos, né, em relação à ciência política, porque a ciência ela pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, sim, né, obtidos ou produzidos por momentos acumulados ao longo da nossa história, né? Mas nós temos aí como exemplo as ciências sociais, né, que é o campo que trabalha com os resultados de observação desses estudiosos, desses teóricos, né? Então, nós devemos sempre observar as relações humanas, né, que são retiradas dos padrões e que essas relações elas servirão como dados para a aplicação futura de ideias de ordenamento social, né, para podermos entender o que a ciência política, ou seja, essa disciplina, ela traz para nós correlacionando com as ciências sociais, né? Então, podemos também destacar que esse termo de política, ele vem lá do grego, né, políticos, que significa arte da ciência, né, de governo. Então, política já vem dizendo, né, que é uma arte de governo, é uma ciência que trata a arte de governar, né? E com tudo isso é pertinente se pensar numa governança coletiva, né? É uma gestão em sociedade, né? É algo que tem que ser uma prática governamental e com modelos, né, que são trabalhados através do Estado e que está correlacionado aí com a política. Então,
É dessa forma que precisamos